Olá, esse é o vídeo de apresentação do meu projeto de Mach 0214. Nesse vídeo eu vou descrever aí o contexto, né, do meu projeto, qual que era o objetivo, falar aí de como, do que eu fiz, né, ao longo do semestre e também mostrar os resultados. Então, só para dar um contexto, no Brasil, os estados, né, e os municípios, eles têm que reportar os dados de balneabilidade de praias. Então, eles têm que fazer mensalmente, anualmente, um reporte, né, para a população de como que está a qualidade das águas, das praias, enfim. Então, só que um problema que a gente tem nisso é que essas informações elas não são padronizadas. Então, cada estado, cada município é responsável por implementar a sua própria solução para disponibilizar esses dados. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem um mapa, né, do Power BI em que esses dados são apresentados. Então, por exemplo, aqui cada pontinho é uma praia e quando o pontinho está vermelho, a praia está imprópria para o banho. Quando está verde, ela está própria. É, enfim, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, então a gente tem esse reporte sendo feito com o Power BI. Mas para Santa Catarina e São Paulo, essas informações são disponibilizadas em uma API própria, em um site próprio. Então aqui em São Paulo a gente tem esse site aqui da CETESB, e para Santa Catarina tem outro site em que os dados também são disponibilizados meio que de uma forma até parecida, né? Para outros municípios, para outros estados, esses dados são disponibilizados por meio de um PDF, ou, por exemplo, um arquivo do Google Maps, ou, sei lá, às vezes tem até um site próprio, só que não tem o mapa, por exemplo. É bem heterogêneo a forma como esse dado é apresentado. E, além disso, esses dados não, não tem nenhuma padronização do modelo desses dados. Então, por exemplo, a própria classificação aqui ela pode variar. Então, em vez de você ser própria para o banho, você tem uma classificação de favorável para o banho. Ou tipo, a, a identificação da praia às vezes nem sempre é pelo nome da praia, às vezes é tipo, enfim, um código aqui, ou não tem o nome do município, enfim, tem várias diferenças, né? Então, tendo em vista esse problema, o meu projeto teve como objetivo criar uma ferramenta para extrair esses dados de vulnerabilidade de diversas fontes, processar eles e padronizar para disponibilizar os dados em um modelo unificado. Além disso, o meu projeto tem como objetivo também disponibilizar, tipo, dar uma ferramenta, né, para visualização desses dados. Então, enfim, vamos mostrar agora o que eu fiz durante o projeto. Todo o meu código está nesse GitHub aqui, está nesse repositório. Então, esse repositório aqui está dividido entre a parte de extração de dados e a parte da interface gráfica. Então, só mostrando aqui como é feita a extração de dados, a gente tem um arquivo de configuração em que você indica a URL de onde os dados estão sendo disponibilizados, o formato do dado e algumas transformações que você tem que fazer nesses dados para processamento, né? Com o objetivo de no final a gente ter um CSV com todos os dados em que enfim, cada amostra, né, cada praia, ela vai ter um ID que vai indicar tipo o nome da praia junto com o estado, a localização, né, que seria latitude e longitude, a data em que a amostra foi retirada e o status, se ele está próprio ou não para o banho. Então, a gente tem esse arquivo de configuração aqui relativamente longo. Foi um pouco trabalhoso de fazer esse arquivo, já que para, por exemplo, saber exatamente como processar cada dado é um pouco tentativa e erro, né? Mas, enfim, a gente conseguiu aqui integrar com, se não me engano, umas
6 fontes de dados no final, né, da disciplina. Mas beleza. Então, aqui esse arquivo de configuração ele tem indica, né, como que os dados vão ser transformados para o arquivo, para o formato padronizado. E aí esse script de extractor aqui, ele vai carregar essa configuração e aí para cada entrada do arquivo de configuração, ele vai ser executado. Então, quer dizer, ele vai extrair os dados, vai fazer todas as transformações e no final vai retornar um data frame aqui do Pandas e vai, enfim, juntar todos esses data frames em um só. Então, e no final a gente vai ter esse arquivo CSV aqui. Beleza. Ok, assim que a gente tem esse arquivo CSV, é possível então utilizar aqui a interface gráfica. O que, que ela vai fazer aqui? Ela vai carregar o arquivo CSV. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse CSV. Ela vai fazer um parsing aqui bem rápido, assim, é só para consertar alguns probleminhas e colocar os dados, né, nesse bit data, nessa estrutura, né, de bit data aqui que está nesse outro arquivo. E ela vai carregar ele num mapa do leaflet. Então, no final das contas, né, todas as linhas do arquivo CSV, elas vão estar representadas em um ponto do mapa. Beleza. Então aqui só para dar também outra informação a respeito do repositório, a gente também tem aqui um workflow do GitHub que esse ponto .yml aqui de deploy. Então, o que, que ele vai fazer é que todo dia, meia-noite, ele vai rodar o arquivo de extração de dados, ele vai pegar o CSV resultante, né, da extração e ele vai, enfim, fazer um build, né, da interface e vai disponibilizar essa interface gráfica num GitHub Pages, que é esse aqui. Então, aqui a gente tem meio que o resultado final, né, do projeto. Ah, esse site aqui ele vai conter, então, como vocês podem ver aqui, tem várias amostras. Cada um desses pontos aqui é uma praia. Ele vai indicar, né, qual que é a classificação de vulnerabilidade desta praia. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todas as mapas todas as praias de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio, e a gente tem aqui também algumas do Espírito Santo, aqui de Vila Velha, de Aracruz, se eu não me engano, e do município da Serra. Ah, nessa interface aqui, a gente, enfim, consegue clicar aqui nas amostras, né, para ver quando que foi a última atualização de vulnerabilidade dessa praia, e se ela está própria ou não para banho, além do nome da própria praia, né. Além disso, a gente consegue aqui pesquisar, né, pelo nome. Então, por exemplo, ah, se a gente quer ver na praia de Ubatuba aqui de Santa Catarina, né? A gente pode pesquisar e ele vai levar a gente para essa praia. Então a interface aqui ela dá um zoom, né, nessa amostra e a gente consegue visualizar aqui bem. Então essa solução aqui é automatizada, né? Tipo, os dados aqui estão sempre atualizados e enfim, ele até mostra aqui também onde que o usuário tá. Então, por exemplo, se você estiver perto de alguma praia, mas você não tiver dificuldade de se localizar, né, você pode procurar esse ponto, né? E aí você vê as praias que estão perto de você. Então, enfim, foi isso que eu fiz durante o projeto dessa disciplina. E, enfim, esse aqui que é o resultado. Ainda não está completo. A gente tá faltando aqui incluir
outras fontes de dados. Então, por exemplo, aqui da região Nordeste, a gente ainda não conseguiu integrar, né? Porque a maioria daqui dos estados disponibilizam por um PDF e a feature, né, de processamento de PDF ainda está sendo feita. Como é um formato que assim pode variar muito mais, né, do que um- uma resposta de uma API, né? Acaba sendo um pouco mais complicado de extrair esse tipo de dado. Mas acreditei que o projeto aí vai ser tocado para frente aí no próximo semestre e a gente vai conseguir fazer isso. Ah, mas então era isso que eu tinha para apresentar. Esse que foi o projeto que eu fiz. Muito obrigado.